tema da semana na coluna Giro Business, o setor de agronegócios. E para falar deste importante tema, está conosco o Roberto Rodrigues, que é o coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. Roberto Rodrigues, eu queria levar um tema hoje bastante importante ao conhecimento do assinante do canal, que é a forma como é constituída e o perfil da agricultura nacional. Mas antes disso, se você me permite, vou chamar uma reportagem que contextualize esse setor para a gente poder falar a respeito. Em todo o país, são aproximadamente 5,2 milhões de estabelecimentos rurais, a grande maioria com área inferior a 100 hectares, o que indica a predominância de pequenas propriedades. Outra característica é a forte presença da agricultura familiar, equivalendo a quase 85% dos estabelecimentos rurais e por 70% da produção de alimentos em todo o país. Estima-se que entre 25 milhões e 30 milhões de pessoas trabalhem com agronegócio, o que corresponde a 30% dos empregos gerados no Brasil, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Desde a década de 1960, quando a população rural correspondia a quase 55% do total, o país vivenciou uma forte urbanização, tanto que hoje pouco mais de 15% da população vive no campo. Roberto, nesse contexto, que ilustra um pouco como encontra-se a agricultura brasileira, como o setor percebe os pequenos produtores, médios, grandes e não diferente, os produtores familiares? Olha, essa é uma questão muito instigante que você coloca, Zé. O que é uma pequena propriedade? É em área, é em faturamento, é em volume físico de produção? O que caracteriza a pequena propriedade? Então, esse conceito não é muito claro no Brasil. Aliás, nem no mundo a coisa é muito difusa, essa discussão. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma fazenda de 1.000 hectares, que é tocada pela família, é uma propriedade familiar. Mas em área não é pequena, é grande. Aqui no Brasil, um produtor de morango, que tem 1 hectare, tem um faturamento enorme, mas a área é pequena. Ele é pequeno ou é um grande produtor? É a renda ou é o tamanho da área que implica? Então, esses dados são um pouco ainda esparsos e não muito claramente estabelecidos. O que é importante é o seguinte: a agricultura brasileira tem um peso extraordinário na nossa economia. O valor bruto da produção brasileira agrícola hoje é em torno de 460 bilhões de reais. É uma fortuna que nós geramos no país inteirinho. Agora, o agronegócio, que é a soma das cadeias produtivas, representa 23% do PIB do país. Gera 30% dos empregos do país. É responsável pela imensa maioria do saldo comercial da nossa balança externa. Então, e aí estão pequenos, médios, grandes, não importa. São todos profissionais da produção agrícola e todos complementares entre si. Você mencionou um ponto bastante importante, que é a responsabilidade do agronegócio frente aos empregos diretos gerados no país, 30% do total da mão de obra empregada. Dentro desse contexto, como encontra-se a mão de obra qualificada? E já sabendo que o agronegócio hoje não é um setor comoditizado, mas de alta tecnologia. É verdade. O que tem acontecido é uma rápida substituição da mão de obra braçal por mecanização na agricultura. Isso significa a demanda cada vez maior de operadores de máquinas altamente qualificados. Hoje, uma colhedeira de cana custa R$1 milhão. E lá dentro da cabine é ar-condicionado, tem GPS, tem computador de bordo, é tudo ligado em satélite. Então, o motorista que toca uma colhedeira de cana ou uma plantadeira de soja no plantio direto tem que ser um engenheiro, entre aspas, né? De modo que formar gente para essa nova etapa do agro brasileiro é fundamental. E não apenas na operação de máquinas, nos escritórios. Sérgio, hoje, uma fazenda, o produtor está ligado em tempo real com a Bolsa de Chicago, quer saber se está chovendo na Argentina ou não, se o Japão vai comprar mais frango ou não esse ano, os preços como estão funcionando no mundo inteiro. Então, em tempo real, a comunicação é dada ao produtor rural. E ele toma decisões em cima disso. Portanto, na gestão da agricultura brasileira, é preciso investir muito em formação de gente. E estamos fazendo isso. As universidades estão fazendo isso, os cursos técnicos estão avançando muito, e os órgãos como o SEBRAE, SENAR, SESCOP do cooperativismo formam massivamente
técnicos para a agricultura brasileira moderna e competitiva. Roberto, fico feliz de levar o conhecimento do assinante do Band News quanta tecnologia existe envolvida hoje na cadeia produtiva do agronegócio, que embora produza commodities, esta commodity já nasce com alto valor agregado. É verdade. Fala-se, por exemplo, Sérgio, que num grão de soja tem tanto investimento em dólar quanto num chip de computador. Mas a gente não sabe disso. Muito obrigado, Roberto Rodrigues, que é o coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas e que está conosco durante toda a semana para falar deste setor.